Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês. Vamos a mais uma aula de neuroanatomia. Hoje a gente vai conversar sobre o sétimo par craniano, nervo facial, e também vai conversar sobre algumas relações entre sétimo e quinto par craniano, e falar sobre algumas funções do sétimo par, falar sobre lesões do sétimo par, que é um tema muito interessante também. Então, hoje a aula não vai ficar só na neuroanatomia, a gente vai falar um pouco da parte funcional também, para ajudar um pouco essa aula, tá? Vamos abrir aqui, fazer um compartilhamento aqui de tela. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora a gente já tem aqui a nossa aula, não é? Sobre sétimo par craniano, nervo facial. Depois vocês vão entender o porquê dessa imagem de abertura, não é, da nossa aula. Bom, nós já estudamos primeiro par craniano, nervo olfatório, segundo par craniano, nervo óptico, terceiro óculo motor, quarto abducente, sexto, perdão, abducente, quarto troclear e quinto trigêmeo. Então, hoje a gente vai estudar esse quinto par craniano, que é o nervo facial, tá? O nervo facial, ele é um nervo misto, não é? Ele tem fibras sensoriais gerais, né, que trazem informação de dor, temperatura, pressão, mas são poucas fibras sensoriais gerais, tá? Principalmente lá na parte relacionada à orelha externa e o hiato auditivo. Fibras sensoriais especiais relacionadas à gustação nos 2/3 anteriores da língua. É um nervo motor, não é? Relacionado à musculatura branquial, a musculatura proveniente do primeiro arco branquial, não é? Vou até arrumar aqui, ó. É motor branquial, né? Tá? É um nervo motor que vai inervar a maior parte da musculatura da face. Vocês vão ver depois que uma parte significativa dos músculos da face são movimentados pelo nervo facial e também faz parte do sistema nervoso autônomo na inervação de glândulas lacrimais e principalmente na inervação de glândulas salivares, tá? Então, ele funciona bastante nessa inervação de glândulas salivares. De onde sai o nervo facial? Porque a gente tem uma vista do encéfalo, não é? Uma vista ventral do encéfalo. Aqui, bulbo. Aqui, ponte, não é? E aqui para cima, mesencéfalo, tá? Então, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, na junção entre bulbo e ponte, a gente vai ter aqui, ó, aqui está o nervo facial, tá? E o seu acessório, não é? Seu nervo acessório saindo aqui, ó, tá? Então, eu tenho esses dois ramos aqui vão compor o chamado nervo facial. E aqui a gente tem o oitavo par craniano, o vestíbulo coclear, mas esses dois aqui vão compor o nervo facial. Então, ele fica na junção bulbo-pontina, fica na junção entre o bulbo e a ponte, tá? Isso é ventral e lateral, na porção ventrolateral, não é? Da junção bulbo-pontina. Ele também fica nesse ângulo aqui, ó, entre o cerebelo e a ponte, que a gente chama de ângulo ponto cerebelar, não é? E ele vai ficar exatamente entre a oliva, que está a oliva, né? Tá? A oliva e a ponte. Então, essa aqui vai ser a localização, não é? A emergência encefálica do sétimo par craniano, tá? Então, lembrando que os par cranianos são contados de cima para baixo, não é? Aqui aparece, né, aqui seria o primeiro par, olfatório, aqui o segundo, na nervo óptico, chegando aqui no quiasma óptico, depois terceiro, óculo motor, depois saindo dorsalmente, não é? O troclear, aqui o quinto, não é? Nervo trigêmeo, sexto abducente, e aqui o sétimo nervo facial. Depois já vem o oitavo, e depois aqui para baixo vem os pares subsequentes,
tá? Então, essa aqui é o local de saída de emergência encefálica do sétimo par craniano. Tá? Então, aqui a gente pode observar um pouquinho melhor essa emergência, não é? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem fibras motoras, tá? Que estão representadas aqui em vermelho, não é? E a gente tem algumas fibras sensitivas, tá? Então, elas estão representadas aqui em azul, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem o núcleo do neurofacial, aqui na ponte, não é? Fazendo o quê? Ele vem aqui, as fibras fazem uma voltinha, não é? E aí eu tenho o quê? Essas fibras vão se juntar com as fibras que vêm aqui desse núcleo salivatório superior. Tem dois núcleos salivatórios, o superior e o inferior. O núcleo salivatório superior é relacionado ao nervo facial, não é? Enquanto que o núcleo salivatório inferior ele é relacionado já ao glossofaríngeo, ao nono par craniano. Então, saem fibras também do núcleo salivatório superior, não é? Vão se juntar aqui com as fibras do facial motoras, mas vão fazer o quê? E vão formar aqui, né, o nervo facial, tá? E aqui tem algumas fibras sensitivas que vêm basicamente lá dos 2/3 anteriores da língua, entram no tronco cefálico e já descem, já vão lá para o bulbo para se comunicar com o núcleo do trato solitário. Tá? O núcleo do trato solitário que vai receber as aferências gustativas, não é? Que estão vindo daqueles 2/3 anteriores da língua. Bom, então ele sai do tronco, tá? O nervo facial tem um caminho meio estranho. Ele sai do tronco e ele entra no meato auditivo para depois ele sair de novo, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma representação a gente vai ter uma representação do tronco cefálico, tá? Aqui tem uma representação do tronco cefálico. Esse tronco cefálico ele está de cabeça. Aqui seria a parte ventral dele, né? Porque a gente pode ver pelas olivas aqui, não é? Aqui a gente tem a parte ventral dele, tá? E aqui a gente tem a parte dorsal dele. E aqui a gente tem a saída de alguns pares cranianos, não é? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui no caso, a chegada, não é? Do oitavo par craniano, do vestíbulo coclear, tá? Essa porção aqui está vindo da cóclea, então aqui se chama nervo coclear, tá? E essa porção aqui está vindo do aparelho vestibular, não é? Então, isso aqui é nervo vestibular. Então, olha aqui, ó. O que acontece? O nervo facial, essa figura originalmente ela é feita para mostrar o oitavo par craniano vestíbulo coclear. Mas aqui a gente já pode ver que aqui, ó, neste mesmo caminho está entrando o quê? Está entrando o nervo facial e o seu outro ramo, que é o nervo intermédio, tá? Aqui embaixo dá para aparecer um caminho intermédio e aqui está o nervo facial. Então, o nervo facial já sai do tronco e ele faz o quê? E ele já entra no meato acústico interno. Ele vai dar um passeio lá pelo osso temporal, não é? Ele entra no meato acústico interno, passa aqui junto do nervo coclear e do nervo vestibular, não é? Então ele vem aqui, ó, e aí ele faz o quê? Ele tem, aqui a gente tem um canal no osso temporal por onde passa o nervo facial, né, que é o canal do nervo facial, e aqui já sai o primeiro ramo dele, que é o nervo petroso maior, tá? Esse aqui é o primeiro ramo que a gente vai ter desse nervo facial. Depois esse nervo facial continua, não é? Ele vem se projetando aqui e sai um outro raminho dele aqui, ó, que vai passar lá na orelha média, não é? Olha aqui, ó, aqui dá para ver os ossículos da orelha média. Eu tenho aqui, ó, a cabeça do martelo, a bigorna, não é? E esse nervo que sai aqui, ó, aqui vem o facial, tá? E sai esse raminho dele aqui, ó, fica como se fosse uma cordinha que tivesse ali na orelha média, que está próximo ao tímpano, que está próximo aos ossículos, não é? Então, esse nervo recebe o nome de nervo corda do tímpano, tá? Tudo está alojado
dentro do osso temporal, tá? Então, obviamente que uma lesão significativa do osso temporal não apenas pode lesar o 8º par craniano, como também pode lesar o 7º par craniano, né? Pode causar uma lesão de 7º par, tá? Bom, e por onde ele vai sair, não é? Por onde vai sair essas fibras do 7º par craniano, não é? Olha aqui, ó. O tronco vai estar... Aqui a gente tem o forame magno, não é? O tronco vai estar mais ou menos aqui para cima, não é? Então, isso aqui é uma base do crânio. A gente está numa vista, está vendo de cima essa base do crânio. Então, as fibras já saem lá daquele sulco bulbo pontino, as fibras 7 partes já saem e já faz o quê? E já entram aqui, ó. E já entram nesse meato acústico interno. É exatamente isso que está sendo mostrado aqui, ó. Olha aqui, ó. Sai da junção bulbo pontino e já faz o quê? E já entra no meato acústico interno, tá? Tanto 7º quanto 8º par já vão entrar ali, ó. Então entra aqui no meato acústico interno e aí depois o quê? Depois eu tenho aquele joelho lá, olha lá, eu tenho esse joelho aqui do nervo facial, não é? E tem o quê? E tem a saída, esse joelho aqui tem o que a gente chama de gânglio geniculado, né? Que é um conjunto de corpos de neurônios, e eu tenho aqui já a saída do nervo petroso maior. O nervo petroso maior ele vai sair lá na base do crânio, ele sai por um buraquinho, não é? Ele vai sair por um orifício, não é? Que é aqui, ó, que é esse hiato aqui, ó, tá? Para o nervo petroso maior. Então, quer dizer, o 7º par, ele entra pelo meato acústico interno e aí vai dentro daquele osso temporal e por aqui já sai o nervo petroso maior, tá? O nervo petroso maior, ele segue um caminho aqui, ó. Ele tem até um sulquinho para ele aqui, ó, para esse nervo petroso maior. E aí, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que lá está escrito o seguinte, forame lacerado, tá? Nervo petroso maior. Não é que o nervo petroso maior saia daqui do seu hiato, né? Saia desse foramezinho aqui e faça o quê? E entre nesse forame lacerado. O forame lacerado, ele é preenchido por fibrocartilagem. O forame lacerado, ele é um artefato do crânio seco, porque o crânio vivo, vamos dizer assim, não é? Ele tem esse forame lacerado aqui, ele é coberto por tecido fibroso. Então, o que acontece? Na realidade, até tecnicamente, isso aqui nem é um forame, é uma junção entre os ossos que vão compor o crânio, né? Então, o que acontece? Esse nervo petroso maior, ele passa aqui por cima, não é? E ele vai entrar, ele tem um orifíciozinho bem pequenininho, né, que não aparece aqui, ele tem um orifíciozinho bem pequenininho que a gente já vai mostrar lá no esfenoide, não é? Por onde ele passa, e ele vai fazer o quê? E aí ele vai ter a sua emergência craniana, e ele sai lá na frente, lá no esfenoide, tá? Que é, tá aqui, ó, tá? Que é esse conduto pterigoide, tá? Então, aqui ele vai sair esse nervo petroso, tá? Vocês vão ver que depois, vocês vão ver que ele se associa com um outro nervo petroso, né, que é do sistema simpático. O nervo petroso maior está passando na horizontal, não é? E ele se associa com um outro nervo petroso que está fazendo o quê? Que está vindo de baixo, que pertence ao sistema simpático, não é? Para formar um outro nervo mais para frente. A gente já vai ver isso, tá? Vamos ver aqui a base do crânio e o nervo facial, por onde é que ele vai sair? Ele vai sair por esse forame aqui. Agora a gente já está vendo aqui a base do crânio de outra maneira, não é? A gente está vendo a base do crânio por baixo, não é? Está vendo a vista ventral da base do crânio. E aqui a gente vê o quê? Aqui tem a saída do nervo facial, tá? No forame estilo mastoide, tá?
Então, esse forame estilomastoide é por onde vai fazer o quê? Por onde vai sair o sétimo par craniano, tá? E aquele raminho, o corda do tímpano, tá? Ele vai sair aqui, ó, tá? Numa outra fissurinha, né? Que é a fissurinha petrotimpânica. Então, o nervo facial, propriamente dito, sai no forame estilomastoideu, tá? O nervo corda do tímpano sai na fissura petrotimpânica e são as emergências cranianas dele, não é? E o, uh, o, o nervo, peraí, tá? E o nervo petroso maior, esqueci o nome do nervo, tá? E o nervo petroso maior faz o quê? Sai nesse conduto pterigoideu aqui, tá? Do osso esfenoide vai sair lá na frente, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma representação dos nervos que vão surgir a partir do facial, não é? E do facial, tá? Então, vamos olhar essa representação com calma e vamos seguindo aqui essa representação, tá? Exatamente na ordem que a gente tem aqui, tá? Então, vamos ver. Aqui a gente tem uma representação, a gente tem o tronco encefálico. Bulbo, ponte, mesencéfalo. E aqui atrás o cerebelo, tá? Então, vamos lá. O que é esse primeiro item que a gente tem aqui? Isso aqui é o núcleo motor do nervo facial. Lembre-se que o nervo facial é principalmente um nervo motor, não é? Então, olha aqui, ó. Essas fibrinhas que estão em vermelho aqui, ó, são fibras eferentes motoras, que vão causar contração de musculatura, que vão liberar acetilcolina e vão causar contração de musculatura. Então, olha aqui, ó. Daqui desse ponto aqui do tronco cefálico, saem fibras que vão fazer o quê? Que vão compor esse nervo facial aqui, ó. Ele entra aqui, ó, tá? E aí aqui tá aquele joelho que a gente tinha falado anteriormente, e aqui vem esse nervo facial e ele faz o quê, ó? Ele vem aqui, ó, e ele sai aqui, ó, no forame estilomastoide, que a gente tinha comentado antes, tá? Então, esse aqui é o caminho desse nervo facial. Mas esse nervo facial, nesse caminho, ele tem dois grandes ramos que saem dele, tá? Que é o nervo petroso maior, que é esse nervo aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem a saída, olha aqui, ó, que vem o nervo facial. E aqui sai, ó, o petroso maior, tá? Petroso maior, que vai fazer o quê? Olha como o petroso maior se fusiona com um nervo que está trazendo o quê? Olha, são setinhas contínuas aqui, não é? Isso aqui é inervação de fibra simpática, tá? Então, olha aqui, ó. Esse nervo aqui, ó, está trazendo o quê? Esse nervo que está trazendo essa informação simpática, né? É o chamado nervo petroso profundo, tá? Então, vem o nervo petroso maior, ele se junta com o nervo petroso profundo, tá? E aí os dois vão formar o quê? Os dois vão formar o nervo do canal pterigóide, que é exatamente por onde sai, não é? Onde eu tenho a saída desses nervos, aquele canalzinho que eu mostrei para vocês lá no esfenoide, tá? Ou também chamado de nervo vidiano. Então, por aqui, olha como eu estou bem próximo aqui do esfenoide, vai sair esse nervo do canal pterigóide, nervo ou nervo vidiano, e ele faz o quê? E aqui ele vai em direção a um gânglio, não é? Que é o gânglio ptérigo-palatino, tá? Então, notem que nesse gânglio vão chegar o quê? Nesse gânglio vão chegar fibras, olha aqui, ó, fibras parasimpáticas, olha aqui, ó, bolinhas vermelhas, né? Fibras parasimpáticas que estão vindo aqui pelo nervo petroso maior, tá? E fibras simpáticas que estão vindo o quê? Fibras simpáticas que estão vindo aqui, ó, pelo nervo petroso profundo. Então, as fibras parasimpáticas do nervo petroso maior e as fibras simpáticas do nervo petroso profundo vão formar o quê? Vão formar o nervo do canal pterigóide, o nervo vidiano, que vai para esse gânglio
ptérigo-palatino, tá? Então, chega até esse gânglio. Depois vocês vão ver, esse gânglio ele se projeta para um ramo do nervo trigêmeo, e aí depois se projeta, e aí acaba chegando, não é? Até a glândula lacrimal, tá? Então, esse é o caminho, estou começando a mostrar o caminho do nervo petroso maior. Então, esse é o primeiro nervo aqui, né? Ele se projeta para o gânglio ptérigo-palatino. E aí, depois, eu tenho um outro ramo aqui, ó, que é o corda do tímpano. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Aqui vem o facial, tá? Aqui vem esse facial, tá? Tem um detalhe, não é? Essas fibras parasimpáticas, elas não partem desse núcleo motor. Podem ver aqui, ó. Do núcleo motor partem fibras motoras, não é? Essas fibras parasimpáticas, elas partem aqui, ó. Partem daquele núcleo salivatório superior que eu falei para vocês. Lembrando, núcleo salivatório superior pertence ao facial e núcleo salivatório inferior pertence ao glossofaríngeo. Então, essas fibras aqui, ó, elas vêm aqui, ó, vêm pelo nervo intermédio, não é? E fazem o quê? E se projetam aqui, ó. Essas mesmas fibras parasimpáticas, olha aqui, ó, tenho fibras parasimpáticas que vão chegar até a glândula lacrimal. Então, eu tenho aqui fibras parasimpáticas que vão fazer o quê? Que também vão formar este outro nervo aqui, ó, que é o nosso querido corda do tímpano. Olha aqui, ó. É só ir seguindo as bolinhas aqui, ó. A inervação parasimpática, vindo facial aqui, ó. O intermédio aqui, ó, já se fusionou com o facial. Então, aqui ele vem aqui, ó, e aí ele faz o quê? E aí sai esse ramo aqui, ó, que é o segundo ramo do facial, que é o nervo corda do tímpano. Este nervo corda do tímpano, ele vem aqui, ó, e ele se projeta para onde? Ele vai se projetar para um gânglio também, tá? Que é o gânglio submandibular. Então, ele se projeta para esse gânglio submandibular, que vai inervar o quê? Que vai acabar inervando as glândulas salivares, a sublingual e a submandibular, tá? O nervo facial, ele passa no meio da parótida, mas ele não inerva a parótida. A parótida é inervada pelo glossofaríngeo, tá? Então, o nervo facial passa junto pela parótida, tá? Mas ele não inerva a parótida, tá? E aí, aqui nesse forame estilo mastoide, está saindo o quê? Aqui está saindo o sétimo par craniano nervo facial. E aí ele vai se abrir, ele vai uma série de ramos, não é? Para inervar quase todos os músculos da face. O que o nervo facial não inerva na face? Ele não inerva em termos de musculatura, ele não vai inervar o elevador da pálpebra, que é inervado pelo óculo motor, ele não vai inervar aquela musculatura mastigatória, e aquela musculatura mastigatória que é o quê? Que é inervada pelo V3, que é o terceiro ramo do trigêmeo, tá? Então, isso ele... V3 ou V4, se vocês quiserem, tá? Que é lá do mandibular, tá? Se vocês quiserem fazer a divisão em V4, tá? Então, ali vocês não vão ter a inervação motora facial, mas praticamente todos os outros músculos da face serão inervados pelo nervo facial, tá? Então, olha aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, saiu o facial e aqui eu tenho a ordem dos ramos. É exatamente na ordem, olha aqui, ó. Primeiro eu tenho o quê? Primeiro eu tenho os ramos temporais, que vão pegar esses músculos aqui, ó, da parte superior. Depois eu tenho os ramos zigomáticos, que vão pegar um pouquinho mais para baixo, aqui. Depois eu tenho o ramo marginal mandibular, tem os ramos bucais, perdão, aqui, ó. Saem aqui os ramos bucais. Depois o ramo marginal mandibular. Depois sai um ramo cervical, tá? Que vai pegar musculaturas como o platismo aqui, não é? E depois eu tenho um raminho que vai sair para trás aqui, ó. Tá? Eu tenho um raminho que sai aqui para trás, não é? Que é o ramo para os músculos da orelha, né? Para os músculos auriculares. E desse ramo aqui para os músculos auriculares, não é? Sai
desse nervo auricular posterior sai um ramo aqui, ó, que vem aqui, ó, para essa região aqui, ó, da nuca aqui, ó, tá? Que vai pegar o músculo occipito frontal, tá? Então vocês podem ver que é uma inervação motora muito grande, não é? De praticamente toda a face, mas também é uma inervação parasimpática e eu tinha esquecido de falar, aqui tem inervação sensitiva, ó, vindo do azul, tá? Uma sensibilidade especial dos 2/3 anteriores da língua. Ela vem aqui, ó, ela vem junto do córda do tímpano aqui, ó, tá? Vem junto do córda do tímpano aqui, ó. E aí faz o quê? Vem junto do córda do tímpano e faz o quê? Entra no tronco cefálico e se projeta lá para o núcleo do trato solitário lá atrás, tá? Então tem essa inervação sensitiva aqui, tá? Não está sendo representada aqui, não é? A inervação sensitiva, essa figura não mostra, não é? A inervação sensitiva, não tá mostrado aqui, né? A inervação sensitiva da orelha, não é? Do meato auditivo e do tímpano lá atrás, tá bom? Bom, aqui a gente pode ver vou subir aqui, né? Aqui a gente pode ver o nervo facial, não é? Olha aqui, ó, aquele saindo pelo forame estilo mastoide, tá? Olha o que eu tinha dito para vocês, que ele faz o quê? Que ele passa entre a parótida, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, olha como ele tá passando aqui, ó. Ele tá passando aqui, ó, ao longo da parótida, não é? Mas ele não inerva, não é? Essa parótida, tá? Ele não vai fazer essa inervação da parótida. E aí aqui ele se projeta nos seus diferentes ramos, não é? Temporais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e cervical, tá? Aqui a gente tem a projeção desse sétimo paracraniano, tá? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nesse gânglio ptérico-palatino aqui, que fibras chegam nele e para onde é que ele vai, tá? Olha aqui, ó. Sempre seguindo no Atlas do Néter, a gente sempre segue o seguinte, sempre segue a lógica, o que está escrito aqui embaixo, tá? Fibras pré-ganglionares parasimpáticas. Então, aqui, ó, gânglio salivatório superior. Gânglio salivatório superior, ele vai fazer o quê, ó? E o nome é gânglio salivatório, porque ele vai inervar principalmente glândulas salivares, né, através do córda do tímpano, mas ele também faz o quê? Ele também acaba inervando glândula lacrimal, tá? Então, olha aqui, ó, o núcleo salivatório superior, tá? Que a gente vai ter lá na ponte, não é? Ele faz o quê? Saem fibras pré-ganglionares parasimpáticas que liberam acetilcolina e os neurônios que recebem têm receptores nicotínicos aqui, e isso vai até, não é, esse gânglio ptérigo-palatino aqui, tá ok? Então aqui é a sinapse das fibras pré-ganglionares com as pós-ganglionares. Então, parte dessas pós-ganglionares, aqui, ó, em azul, né, a gente continua com a parasimpática, parte dessas fibras faz o quê? Vai fazer uma comunicação aqui, ó, com o V2, com o ramo maxilar do trigêmeo. E essas fibras vão chegar na glândula lacrimal através do quê? Através do V2. Tá? Então, olhem como tem uma associação aqui, ó. Olha, se a gente para pensar, olha aqui, ó, a inervação parasimpática, tá? Da glândula lacrimal, ela é parte feita pelo facial, olha aqui, ó, sai o petroso maior, faz o quê? Esse petroso maior vai até o gânglio ptérigo-palatino e depois tem fibras do ptérigo-palatino que fazem o quê? Que se projetam e vão junto com o V2 e vão até a glândula lacrimal. Então aqui, ó, tá chegando uma inervação parasimpática, tá? A gente sempre diz que a inervação parasimpática ela é do nervo facial, porque a origem é no nervo facial, mas ela usa um pouquinho do trigêmeo aqui e pega uma caroninha aqui, ó, para poder fazer o quê? Para poder chegar até a glândula lacrimal,
tá? Bom, agora, olha a inervação simpática. A inervação simpática vem da onde? Olha aqui, ó, vindo aqui da medula espinal, tá? Da porção intermédia lateral da medula espinal. Aí isso sai aqui, ó, pelo corno ventral, tá? Vem subindo na cadeia ganglionar, e eu tenho aqui o gânglio cervical superior. Esse gânglio cervical superior vai acabar saindo o quê? Vai acabar surgindo esse nervo aqui, ó, que é o petroso profundo. A diferença é que o petroso maior, ele vem na horizontal, e o petroso profundo, ele vem na vertical e eles se encontram para formar o nervo ovidiano, tá? Então, olha aqui, ó, sobe o petroso profundo, vem o petroso maior, eles se fundem para formar o nervo vidiano, que vai chegar o quê? Que vai chegar até o gânglio pterygopalatino, que depois pega uma caroninha no V2, né? Pega uma caroninha no segundo ramo, não é do... Vai pegar uma caroninha no segundo ramo do trigêmeo e vai até a glândula lacrimal, tá? Depois tem outras fibras que vão fazer o quê? Tem outras fibras que vão fazer o seguinte, que vão descer aqui, ó, tem alguns raminhos que vão inervar parte do palato, tá? Ramos palatinos descendentes, não é? Algumas fibrinhas que vão inervar o quê? Que vão inervar um pouco da faringe, tá? E algumas fibrinhas que vão inervar um pouco do nariz, tá? Por que tem essas fibras parasimpáticas ali, não é? Tem algumas glândulazinhas ali, tá? Algumas glândulas podem produzir um pouquinho de muco, um pouquinho de secreção, mas também tem muito vaso sanguíneo. Então tem que ter uma inervação simpática e parasimpática ali, não é? Para fazer o quê? Tem que ter uma inervação simpática e parasimpática ali para poder controlar o fluxo sanguíneo naquela região. Se vai aumentar fluxo sanguíneo, se vai diminuir fluxo sanguíneo e assim por diante, não é? Então, em toda essa região do nariz, aqui, não é? Toda essa região do palato e toda essa região da faringe aqui a gente tem uma inervação também do parasimpático, tá? E aqui, isso aqui é até aquela história que eu conto para vocês, não é? Que os vasos da cavidade nasal, não é? E dessa região do palato, eles são vasos muito semelhantes, não é? Com os vasos dos corpos cavernosos do pênis. No corpo cavernoso do pênis, eu tenho o quê? Eu tenho as fibras saindo, as fibras parasimpáticas saindo de S2, S4 e indo até o gânglio e depois indo até os vasos dos corpos cavernosos. Então, eu tenho uma inervação parasimpática para poder aumentar o fluxo sanguíneo e poder ter ereção peniana. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma fibra parasimpática, eu tenho um gânglio, tem receptores nicotínicos aqui nesse gânglio, e tem uma pós-ganglionar que libera acetilcolina e tem receptores muscarínicos. E aqui também eu vou ter um fenômeno de vasodilatação. Então, por isso que eu digo que os vasos, por exemplo, que irrigam o nariz, fisiologicamente, eles são muito parecidos com os vasos, por exemplo, que irrigam o pênis. E drogas, por exemplo, como o Viagra, que aumentam o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, aumenta o fluxo sanguíneo também onde? Então, aumenta o fluxo sanguíneo também na cavidade nasal, tá? Bom, depois, a gente já fez esse primeiro caminho aqui, que é o caminho do petroso maior, tá? Agora vamos fazer o segundo caminho. O segundo caminho aqui, ó. Esse mesmo núcleo salivar superior, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e vai formar aqui, ó, o corda do tímpano, tá? O corda do tímpano, ele vem aqui, ó, mas ele também é um nervo que não anda sozinho, tá? Ele é um nervo que vai fazer o quê? Ele é um nervo que vai fazer aqui, ó, que ele vai se juntar, olha aqui, ó, ele se junta com um ramo, tá? Ele se junta com um ramo do trigêmeo, com um ramo do mandibular, um ramo do V3. Lembrando, o mandibular já é um ramo do trigêmeo. E depois ele tem mais o outro ramo, não é? E juntos vão formar o quê? Aqui ó, vai se formar o que a gente chama de nervo lingual. Isso, então, esse nervo lingual vai trazer o quê?
vai trazer fibras sensitivas, trigeminais, não é? Nesse V3 aqui, não é? E vai trazer fibras, o V3 também pode trazer algumas fibras motoras, tá? E vai trazer também o quê? Vai trazer fibras pré-ganglionares do parasimpático aqui, ó, tá? Ou seja, o córdo do tímpano se unindo aqui, ó, com esse ramo do V3 para formar esse nervo lingual aqui, tá? E aí, isso vai até o gânglio submandibular, se libera acetilcolina aqui, receptores nicotínicos, e aqui eu tenho neurônios pós-ganglionares, não é? Tem fibras pós-ganglionares que vão acabar inervando as glândulas salivares. Lembrando que essa glândula está bem pertinho, não é? Esse gânglio está bem pertinho das glândulas salivares. E aqui eu aumento o fluxo para essas glândulas salivares. Lógico que notem que aqui, ó, do gânglio cervical superior, eu tenho uma inervação simpática que vai aonde? Que vai até o nariz, não é? Eu vou ter vasoconstrição ali também, não é? Tanto que quando a gente usa, por exemplo, Afrin, o Afrin é o quê? O Afrin é um agonista de receptores alfa. Então eu faço o quê? Esses vasos estão irrigando essa víscera aqui, não é? Eu boto um agonista alfa, eu faço vasoconstrição, diminuo a formação de edema e diminuo aquela sensação de obstrução nasal. É basicamente isso que o Afrin está fazendo, tá? E tem aqui, desse gânglio cervical superior, vai partir também o quê? A inervação simpática, que vai acabar chegando o quê? Que vai acabar chegando na sublingual e na submandibular, tá? Depois, a parótida, a gente vai falar depois, porque a parótida, não é? A parótida já tem a sua inervação pelo glossofaríngeo, tá? Até aqui, tudo ok, pessoal? Aqui, ó, mais uma vez mostrando essa inervação, para vocês verem de diferentes pontos, não é? Isso aqui é um corte sagital, não é? Do néter, para que uma representação de um corte sagital do néter que a gente possa ver. Olha aqui, ó, núcleo salivatório superior, sai aqui, ó, e aí eu já tenho o quê? Aqui eu já tenho o petroso maior aparecendo, petroso maior se fusionando o quê? Se fusionando com petroso profundo, tá? Saindo aqui, ó, nesse canal pterigoide aqui, ó, saindo aqui nesse canal pterigoide, tá? Tanto que ele já tem um nome, eles já estão fusionados, né? O petroso profundo e o petroso maior, e entrou aqui nesse canal pterigoide, e aqui já tem o nome de nervo vidiano, tá? Ou nervo do canal pterigoide, tá? E aí vai chegar aqui, ó, no gânglio, tá? Que é o ptérigo palatino, tá? Que tá esse gânglio ptérigo palatino, tudo aquilo que eu tinha mostrado para vocês. E desse gânglio vão sair fibras simpáticas e parasimpáticas, não é? Que vão acabar inervando diferentes regiões, não é? Então, podem ver que é uma união entre o simpático e o parasimpático para poder fazer a inervação do sistema nervoso autônomo, tá? Aqui uma vista lateral para a gente poder ver a mesma coisa. Olha aqui, ó. Aqui a saída craniana, emergência craniana, não é? Do nervo facial, tá? E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente pode ver o corda do tímpano, tá? E o corda do tímpano está se fusionando aqui, ó, tá? Vai estar se fusionando aqui, ó, se fusionando aqui, ó, com esse ramo do V3 aqui, ó, para formar esse nervo lingual, e esse nervo lingual vem aqui embaixo, ó. Vai inervar toda essa região da parte baixa aqui da língua, e vai inervar o quê? E vai inervar a submandibular, tá? E a sublingual. Aqui a gente está tendo uma vista medial, só que nessa figura aqui, o encéfalo mudou de posição. A porção anterior do rosto está para cá, né? Pode ver os dentes para cá, não é? E a porção posterior, a nuca, já está para o outro lado. Só para mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhem o corda do tímpano aqui, ó. Corda do tímpano vindo aqui, ó. Passando, não é? Por toda essa região, não é? O corda do tímpano passando por aqui, ó.
por toda essa região da orelha interna, da orelha média, né? E ele vem aqui, ó. Aí aqui vem a corda do tímpano, tá? Se fusionando com o V3 para formar aquele nervo lingual que vai vir aqui para baixo, que vai inervar essa parte aqui, esse V3 vai inervar essa mandíbula ali, tá? Então, essa aula ajuda a mostrar também para vocês que existe uma sinergia ali entre o quinto e o sétimo, né? São meio orquestrados, assim, tá? Então, tem uma sinergia anatômica ali entre eles. Não se estuda assim, estudei o quinto e está pronto, estudei o sétimo e está pronto. Não, tem coisas que eles se cruzam ali, tá? Agora, eu vou explicar uma coisa, como esses nervos se cruzam, tá? E como esses nervos misturam funções, tá? Como eles são meio associados, tá? Então, eu tenho que explicar para vocês isso, eu tenho que explicar uma coisa. Primeiro, eu vou explicar do modo mais fácil, vou explicar na medula espinal, e aí depois eu vou explicar isso no quinto e no sétimo paracraniano, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos uma representação de uma perna, uma representação de um quadríceps, tá? Todos os músculos têm dois tipos de fibras musculares. Tá? Isso a gente vai ver bem dentro da neurofisiologia, mas eu tenho que explicar agora para vocês na neuroanatomia. Nós temos uma fibra, que é uma fibra que a gente chama de extrafusal, que é a fibra muscular propriamente dita, tá? Que é a fibra que é responsável pela contração muscular, que é a fibra que tem força para fazer a contração muscular. E dentro desse conjunto de fibras extrafusais que compõem o músculo, eu tenho uma estrutura que a gente chama de fuso muscular. Fuso muscular é um conjunto bem pequeno de fibras musculares, tem 10, 20, 30 fibras musculares. Tá? Essas fibras têm características embrionárias. Essas fibras não têm um grande poder de contração, não participam efetivamente da contração da musculatura. Tá? Depois, na neurofisiologia, vocês vão ver que ela é fundamental para iniciar a contração, mas não é o momento de vocês verem isso. Tá? Mas elas são fibras que elas fazem assim, ó, elas servem para mostrar o quanto o músculo está estirado. O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Esqueça esse martelinho por enquanto. Tá? Essas fibras do fuso muscular são fibras musculares que elas estão envoltas, tá? Vocês imaginem uma fibra muscular envolta por uma fibra nervosa. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu estirar essa fibra muscular, quando eu estiro essa fibra muscular, eu faço o quê? Eu estiro não somente a fibra muscular, mas eu estiro também a fibra nervosa que está envolta nela. Se eu estirar a fibra nervosa que está envolta nela, eu estiro a membrana plasmática dessa fibra nervosa. E quando eu estirar a membrana plasmática dessa fibra nervosa, vai entrar sódio. Quando entrar sódio, eu despolarizo essa fibra. Quando eu despolarizar essa fibra, essa informação de despolarização vai até a minha medula espinal por uma fibra do tipo 1A. Tá? Essa fibra entra no corno dorsal, na medula espinal, e faz uma sinapse, esse é um reflexo monossináptico, faz uma sinapse com o motoneurônio alfa. Quando faz essa sinapse com o motoneurônio alfa, que está localizado aqui no corno ventral, esse motoneurônio alfa libera acetilcolina e causa a contração da musculatura. Então, o que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui é uma via sensitiva que leva ao grau de estiramento da musculatura e eu tenho aqui uma via motora que causa a contração do músculo. Tá? Por que esse reflexo tem que existir? Por que eu tenho que saber qual é o grau de estiramento de uma musculatura? Porque assim, ó, por exemplo, eu estou aqui com o meu bíceps, tá? E alguém pega o meu bíceps e puxa o meu bíceps. Se eu não souber que o meu bíceps está sendo puxado rapidamente, se eu não souber que eu estou distendendo rapidamente o meu bíceps, quando a pessoa puxar, ela vai fazer o quê? Ela pode ou lesar o meu músculo, ou lesar o meu tendão, ou lesar a minha estrutura óssea. Então, eu tenho que, já na medula mesmo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Quando puxarem, isso tem que ser integrado na medula, e a minha medula tem que saber assim, olha, estão estirando
o músculo, eu preciso ter uma resposta, e a resposta é a contração. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que o seguinte. É como se alguém pegasse meu quadríceps e estirasse bastante meu quadríceps. Tirar o quadríceps seria puxar o pé para trás, tá? Essa informação entra no corno dorsal da medula, faz uma sinapse com o motor neurônio alfa, e o motor neurônio alfa faz a contração e contrai o quadríceps. Quando ele contrai esse quadríceps, vai acontecer o quê? Esse pé vai ser jogado para frente, tá? Onde é que entra o martelinho no negócio? O martelinho entra no negócio, seguinte, o martelinho faz o quê? Essa fibra do fuso aqui, ela se projeta até aqui, ó. Ela vem até aqui, até o final do tendão. Então, quando eu pego um martelinho e eu percuto no tendão, e o termo é percutir, não é bater, quando eu percuto nesse tendão, eu faço o quê? Eu não consigo estirar todo o quadríceps, mas eu consigo estirar essa fibrinha aqui, ó, essa fibrinha intrafusal, essa fibra do fuso muscular. Quando eu percutir aqui no tendão do quadríceps e estirar essa fibra do fuso muscular, o que o organismo entende? Ele entende o seguinte, ele não entende, alguém pegou um martelinho e bateu ali no meu tendão e só o fuso muscular foi estirado. Não, ele entende que todo o músculo foi estirado de um modo muito rápido. Ele entende que as fibras intrafusais e as extrafusais foram estiradas muito rapidamente. E aí ele desencadeia o reflexo. Aí ele faz o quê? Ele desencadeia uma, uma via sensitiva e uma via motora para fazer a contração. Então, assim, ó, o martelinho, inicialmente, ele testa o quê? Ele testa uma via sensitiva e testa uma via motora, tá? O martelinho testa muito mais do que isso. Porque assim, ó, porque vocês vão aprender na neurofisiologia que vocês têm fibras que vêm, por exemplo, do córtex e chegam até a medula espinal e fazem o quê? E acabam inibindo a medula espinal. A medula espinal, ela é cronicamente inibida. Então, se eu tenho, por exemplo, um AVC que destrói, por exemplo, o meu córtex cerebral do lado direito, eu faço o quê? Essas fibras que foram destruídas do lado direito, elas decussam e vão atingir a medula do lado esquerdo. Então, se as fibras que foram destruídas do lado direito, elas decussam e atingem o tronco e a medula do lado esquerdo, se elas não atingirem, porque elas foram destruídas, porque eu tive um acidente vascular cerebral, eu vou fazer o quê? Eu vou liberar essa medula espinal. E aí, no lado direito eu tenho uma lesão e no lado esquerdo eu tenho uma hiperreflexia. Tá? Ok? Bom. Mas agora, por que explicar tudo isso? Tá? Porque isso também acontece no tronco. Só que no tronco, quem leva e quem traz essas informações da face? Tá? Aqui, ó, até o pescoço é isso aqui. Tá? Até o pescoço é esse mecanismo aqui que eu estou mostrando para você. Mas, e esses reflexos tendíneos, eles existem na cabeça? Sim, eles existem. Só que eles existem na cabeça, só que aí quem leva e quem traz é o quê? É o sétimo par craniano e o quinto par craniano, tá? Então, olhem só. Existem três grandes reflexos da face, tá? O primeiro reflexo da face é o glabelar, que é esse aqui, ó, tá? Que é a percussão da glabela. Normalmente tu faz com o indivíduo com os olhos fechados, para evitar o quê? Para evitar que ele tenha um reflexo palpebral, se assuste, tenha um reflexo palpebral e feche a pálpebra para proteção, tá? Então tu faz o quê? Tu pega o martelinho e percute aqui nessa região que é a glabela. Glabela é uma região do corpo que tem, na teoria, tem pele glabra. Pele glabra é pele sem pelos, tá? Isso é uma teoria, porque essa região não tem pele glabra. Pele glabra só vai encontrar na palma das mãos e na sola dos pés, tá? Na maior parte dos indivíduos. Então aqui, mas porque tem aqueles que são monocelhas, né? Que eles têm uma sobrancelha que vem até aqui. Aqui não é a pele glabra, mas o nome fica como glabela, tá? Então tu percute aqui na glabela, tá? Tu vai distender o músculo piramidal ou próceros aqui e faz o quê? Quando tu percutir nessa glabela, vai acontecer o quê? Essa mensagem vai até o tronco e vai ser processada no tronco. Quem leva essa mensagem até o tronco?
nervo facial, tá? Então, o nervo facial leva essa mensagem até o tronco e vai fazer uma sinapse lá com o próprio nervo facial, que controla essa mímica e vai fazer o quê? Atinge o nervo facial e faz o quê? Os núcleos do nervo facial e volta e causa o quê? E causa a contração do orbicular dos olhos. Tá? Então, notem que vocês estão percutindo aqui, ó, um músculo e estão tendo a contração já de outro. Não tem como na face a integração vai ficando mais complexa. Vocês percutem aqui nessa região da glabela, vão percutir o músculo e vão ter a contração do orbicular dos olhos, tá? Esse reflexo, o reflexo glabelar, ele tem um detalhe que é bem interessante. Ele tem um detalhe que normalmente a gente se adapta super rápido. Vocês percutem 1, 2, 3 vezes e dali a pouco já para, o indivíduo para de contrair essa musculatura do orbicular dos olhos, tá? Em pacientes com Parkinson, antes mesmo deles terem os sintomas motores, eles têm o que a gente chama de sinal de Myerson. E esse sinal de Myerson é o seguinte: tu percute 1, 2, 3, 4 mil vezes e esse reflexo não sobe. Tá? Então, o reflexo glabelar, ele é o quê? Ele é 7-7. Ou seja, ele vai pelo sétimo par craniano, o aferente é o sétimo par craniano e volta pelo sétimo par craniano. O motor eferente é o sétimo par craniano. Tá? Depois, tem um outro reflexo, que ele consiste em fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um martelinho aqui. Ué, onde é que andam meus martelinhos? Não, tem aqui, depois eu acho. Tá? Esse reflexo orbicular da boca é assim, ó. Geralmente tu coloca um dedo aqui, ó, e percute com um martelinho aqui, ó. Tá? E quando percute com o martelinho, o indivíduo faz o quê? Ele faz um biquinho. Tá? Tu tá fazendo o quê? Esse reflexo não aparece muito bem, aparece mais em pacientes com grandes lesões corticais, tá? Em indivíduos saudáveis, esse reflexo não aparece muito bem. Linha de baixo, mentoniano, não aparece muito bem, tá? Então, ele faz o quê? Tanto que muitos desses reflexos são usados em pacientes acamados, tá? Em pacientes comatosos, tá? Para testar sétimo par craniano. Só é porque depois do sétimo par, ele tem modos bem mais fáceis de ser testados, tá? Então, quando se percute nesse orbicular da boca, o indivíduo contrai esse orbicular da boca, faz um bico, tá? Geralmente, o reflexo fica exacerbado em pacientes com grandes lesões corticais, grandes acidentes vasculares encefálicos. Olhem como trigêmeo e facial já começam a trabalhar junto, tá? Esse reflexo, ele é 5-7. As fibras sensitivas vão pelo trigêmeo e as fibras motoras fazem o quê? Voltam pelo facial. A contração do orbicular da boca é feita pelo facial e a sensibilidade da distensão aqui, ela é feita pelo trigêmeo, tá? O que eu quero dizer para vocês? Olhem como facial e trigêmeo se misturam ali no tronco cefálico. Olhem como eles começam a ter coisas parecidas. O orbicular da boca é um exemplo clássico, né? Um reflexo que vai para um nervo e volta para o outro. Tá? Então, assim, é muito interessante isso. Tá? E, por último, tem o reflexo mental ou mentoniano. Tá? Então, o que acontece? No reflexo mentoniano, são diferentes nomes do reflexo, tu pede para o indivíduo relaxar a mandíbula, relaxar o masseter. Para relaxar o masseter tem 2 truques, não é? Um é tu pede para o indivíduo ficar fazendo assim, ó, ou outro tu faz uma massagem no masseter do paciente, tá? E aí, tu pega o martelinho e percute aqui, ó, nessa região do mento aqui, ó, tá? Quando percute na região do mento, o paciente faz o quê? Ele tem a contração do masseter. E fecha a boca. Ele fecha a boca, vai fechar a boca levemente, fazer isso aqui, ó. Tá? Esse reflexo aqui, ele é 5-5. Ele vai pelo trigêmeo e volta pelo trigêmeo. Aferente a trigêmeo e eferente a trigêmeo. Tá? Daí a gente tem o seguinte. 7-7,
5,7, 5,5. Se eu lesar o facial, qual reflexo eu perco? Ou quais reflexos eu perco? Se eu lesar o facial, se eu lesar tanto o aferente quanto o eferente, eu perco. Então, se eu lesar o facial, eu não terei mais o glabelar e não terei mais o orbicular da boca. Se eu lesar o trigêmeo, tá? Lógico, é essa inervação que vai chegar até ali, né? Porque esses nervos são enormes, pode ter uma lesão em vários lugares, tá? Se eu lesar o trigêmeo, eu vou perder o quê? Eu vou perder o orbicular da boca e o mental, tá? Isso é para vocês entenderem como é que é a dinâmica desses nervos, tá? Normalmente, assim, se usam esses reflexos são utilizáveis, tá? Mas, assim, para testar o facial, se usam coisas muito mais fáceis, tá? Quando vocês encontram um paciente e suspeitam que ele tem lesão facial, vocês vão ter abordagens muito mais simples com esse paciente. Por exemplo, aqui a gente tem os músculos da face, tá? Tem diferentes músculos da face. Todos esses aqui, tá, vão ser inervados pelo nervo facial, tá? Aí vocês querem testar a inervação do facial, tá? Por exemplo, querem testar a inervação do músculo frontal. Peço para o indivíduo levantar a sobrancelha. É isso aqui, ó. Tá? Querem testar a inervação aqui do próceres, onde fica a glabela aqui, tá? Peçam para ele aproximar a sobrancelha. Quando você vai pedir para o paciente aproximar a sobrancelha, ele não sabe direito o que é aproximar a sobrancelha. Se ele fazer cara de bravo. Tá testando aqui, ó. Olha a musculatura enrugando aqui. Tá? Orbicular dos olhos. Pede para ele fechar os olhos. Tem um detalhe, o orbicular dos olhos, ele tem duas partes, não é? Ele tem uma parte mais externa, que tem muita força, e tem uma parte mais interna, que é uma parte que não tem tanta força, é mais para o indivíduo piscar e para o indivíduo fechar os olhos enquanto está dormindo. Quando está dormindo, vocês usam a parte mais interna do orbicular dos olhos, tá? Vocês não fecham os olhos com tanta força. Mas o orbicular dos olhos é um músculo que tem muita força. Fechar os olhos é uma coisa que tem muita força. Façam um teste com o paciente de vocês para testar o tônus do orbicular dos olhos. Façam esse teste com vocês mesmos. Peguem o seguinte, fechem os olhos e tentem abrir os olhos com os dedos, assim. Vocês não têm força para abrir os olhos com os dedos. O orbicular dos olhos tem mais força do que vocês não conseguiriam nos dedos para abrir, tá? Um parâmetro que o indivíduo perdeu o tônus do orbicular dos olhos, não é? Ele fazer o quê? Vocês conseguiriam abrir facilmente o olho dele com os dedos. Tá? Depois, vocês querem testar, por exemplo, aqui, ó, o levantador do lábio superior, tá? Vocês peçam para o paciente mostrar os dentes superiores. Novamente, a comunicação. Vai conversar com o paciente, ó, mostre os dentes superiores. Ele pode começar com uma conversa, não tenho dente, uso prótese, não sabe? Você pode pedir para vocês abreviarem, faça o seguinte, digam o seguinte, faz assim, ó, tá? E ele vai imitar o que vocês estão fazendo. E quando ele imitar o que vocês estão fazendo, vocês estão testando se está funcionando ou não, tá? O platisma, tá aqui, ó, o zigomático superior, tá? O zigomático superior, ele faz o quê? Ele eleva, cadê o zigomático superior? Tá aqui, ó, tá? O zigomático superior, ele eleva o ângulo superior da boca, é um sorriso de boca aberta. Isso aqui, ó, é um zigomático superior. Tá? Peço para o paciente sorrir, se ele não conseguir sorrir direito, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que ele pode ter naquela inervação. O platismo, essa musculatura que vem até aqui o pescoço, tá? Vocês peçam para o paciente fazer o quê? Para ele fazer o seguinte, para ele abrir bem a boca. Dá para sentir aqui, ó. Coloquem a mão aqui em vocês vão sentir que a musculatura do platismo ela salta, tá? Só fazer aqui, ó. Olha aqui, ó, dá para ver. Olha a minha imagem. Olha como esse músculo vai saltar quando eu abrir a boca. Ó. Consegue ver? Olha a amplitude do músculo. Tá? Vocês estão testando o quê? Estão testando o platismo, que é inervado por quem? Pelo facial. Depois, o risório. Esse músculozinho aqui, ó.
O risório é aquele músculo que traciona lateralmente o ângulo da boca, tá? É aquele sorrisinho de boca fechada, assim. Esse é o risório, tá? O orbicular da boca, ele fecha os lábios, faz um biquinho, tá? O depressor dos lábios inferiores, mostrar os dentes inferiores. Então, com isso, se vocês pedem para o paciente fazer isso aqui, você já consegue avaliar super bem se ele está conseguindo mover adequadamente. E aí vocês conseguem ver se ele está tendo o quê? Se ele tem uma boa inervação do facial. Tá? Então, a inervação do facial, vocês podem testar fazendo esse tipo de coisa. Tá? Aqui a gente tem a representação dos músculos, né? Que eu tinha falado para vocês, só queria mostrar isso aqui, ó. Que eu falei para vocês que o orbicular do olho ele tem uma porção mais externa, que fecha com mais força o olho, e tem uma porção mais interna, a porção palpebral, tá? Que fecha as pálpebras de um modo mais suave. Tá? Assim, a anatomia da pálpebra está muito simplificada aqui, porque a pálpebra é uma coisa tri difícil, a anatomia tem vários detalhes ali, tá? Tem vários detalhes super interessantes da anatomia da pálpebra, tá? Função sensitiva do sétimo par. O sétimo par tem uma função sensitiva inervando o quê? Aqui o pavilhão acústico, não é? Levando sensibilidade de dor, temperatura, pressão, frio, calor, não é? Meato auditivo externo e aqui o tímpano, tá? Isso aqui tudo feito pela essa inervação sensitiva feita pelo sétimo par craniano. Tá? Agora, paralisias de nervo facial. Paralisia de facial tem que cuidar de duas coisas. Tem a paralisia de motoneurônio superior no facial e a paralisia de motoneurônio inferior. Tá? O que é paralisia de motoneurônio superior no facial? São aqueles neurônios motores que vêm do córtex, passam pelo tálamo e vão chegar até a saída do facial. Tá? E a paralisia de motoneurônio inferior é a paralisia aquela que é do próprio nervo facial quando ele está saindo para inervar os seus tecidos. Tá? Vamos a essa paralisia de motoneurônio superior. Tá? Primeiro vamos olhar o seguinte. Vamos parar e vamos olhar a figura. Esqueçam que tem uma lesão aqui. Tá? Vamos seguir a inervação normal. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é o córtex. Tá? Giro pré-central, córtex motor. Tá? De um lado e do outro. Tá? Imagina que esse indivíduo está de frente para mim. Esse aqui é o lado direito dele, esse aqui é o lado esquerdo. Tá? Bom, essas fibras vêm por aqui, ó. Estão passando por aqui, ó. Tá? Estão passando naquelas fibras que vêm do córtex em direção à ponte, não é? As córtico-pontinas, não é? Por aqueles feixes cerebrais. Tá? Tá aqui eles, ó. Aqueles pedúnculos cerebrais. Esse daqui, ó. Opa! Tá aqui, ó. Vindo dos pedúnculos cerebrais, vindo do cérebro em direção à ponte. Tá? Em direção à ponte, ao bulbo, depois até a medula espinal. Tá? Estamos aqui. Tá? Então, olha só. Partiu do córtex, vindo por aqueles pedúnculos cerebrais, chegam até os núcleos, tá? De onde saem as fibras do facial, os núcleos motores do facial. Núcleo motor facial de um lado, núcleo motor facial do outro. Tá? Só que o núcleo motor do nervo facial e o nervo facial ele tem uma somatotopia. Não é assim, de um determinado local do núcleo sai uma fibra que inerva
o músculo do olho e de outro, o orbicular do olho, e de outro local nada a ver, sai uma fibra que inerva o mesmo. Não, é tudo bem organizado, tá? Do topo do núcleo motor do facial vão sair, por exemplo, as fibras que vão inervar a musculatura da testa, a contração da musculatura da testa, orbicular do olho. Depois, mais para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter as fibras que vão inervar o orbicular da boca. Depois, um pouquinho mais para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter as fibras que vão inervar o mento. Tá? Depois, um pouquinho mais para baixo, eu vou ter as fibras que vão inervar o platismo. Tá legal? Então, quer dizer, essa organização anatômica que a gente tem na face, ela já existe no núcleo. Tá? Bom, então, olha aqui. Ó. Então, eu tenho o topo do núcleo, inerva o topo da face. E a base do núcleo motor do facial inerva a base da face, de um lado e do outro. O topo do núcleo inerva ipsilateralmente do mesmo lado o topo da face e a base do núcleo inerva ipsilateralmente a base da face. Tá? Ok. Agora, olhem as fibras, como as fibras chegam. Olha aqui. Ó. Vamos ver o topo deste núcleo aqui. O topo deste núcleo é inervado por fibras que vêm do mesmo lado do córtex, ipsilateralmente, e fibras que vêm do outro lado do córtex. Tá? A base do núcleo só é inervada por fibras contralaterais. E a base do núcleo faz o quê? Inerva a base da face. Vamos ver do outro lado. Mesma coisa. O topo do núcleo é inervado por fibras que vêm contralateral e fibras que vêm ipsilateral. A base do núcleo é inervada só por fibras que vêm contralateral. Então, quer dizer, o topo da face, a região dos olhos aqui, é inervada por fibras que vêm dos dois lados do córtex e chegam até o nervo facial, tá? Por exemplo, nesse meu olho direito aqui, ó, o núcleo motor do facial que comanda, por exemplo, o orbicular dos olhos aqui, ele recebe informações que chegaram do córtex do lado direito e do córtex do lado esquerdo. Porém, a minha inervação da boca aqui, ó, do orbicular da boca, eu só tenho fibras, por exemplo, o orbicular da boca aqui, ó, desse lado, tá? Do lado direito. Eu só tenho fibras que vieram da onde? Que vieram do lado direito, eu só tenho fibras do córtex que vieram do lado esquerdo. Vamos lesar agora. Faz uma lesão aqui, ó. Tu rompe essas fibras aqui. O paciente faz um acidente vascular encefálico, uma hemorragia, tá? Uma isquemia. O paciente faz um tumor. O paciente faz um trauma crânioencefálico que rompe essas fibras. Tá? O que ele faz? O que ele vai perder aqui? Ó? Vamos lá. Desse lado aqui, ó, ipsilateralmente, ele faz o quê? Ó? Aqui ele não consegue inervar a parte superior desse núcleo. Tá? Mas o outro lado inerva a parte superior desse núcleo. E o outro lado do encéfalo, que ele não teve lesão, também inerva a parte inferior desse núcleo. Então esse núcleo fica tranquilo. Esse lado funciona relativamente bem. Então, um hemisfério consegue coordenar o núcleo motor do nervo facial aqui e consegue fazer a movimentação normal. Agora, do outro lado, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Eu perdi a inervação dos neurônios motores, né, do núcleo motor do facial superior aqui, que inerva a face superior, de um lado. Mas esse outro lado tá conseguindo manter. Agora, essa parte basal aqui, ó, só recebia a inervação que vinha desse lado aqui, ó, desse contralateral. E eu perdi essa inervação, porque eu fiz um acidente vascular cerebral, fiz um tumor, fiz um trauma crânioencefálico. Então, eu não tenho mais inervação aqui. Então, esta região aqui, ó, fica sem inervação, vindo do córtex cerebral. A inervação do córtex cerebral para esse núcleo motor, não é, do facial,
geralmente ela acaba sendo inibitória. Então, isso solta esse neurônio aqui fica solto, tá? Quando ele fica solto, ele libera mais acetilcolina nessa musculatura. Quando ele libera mais acetilcolina, o paciente faz o quê? Ele faz uma paralisia espástica, ele aumenta o tônus no quadrante inferior, tá? Contralateral à lesão. Então, qual é a característica de lesão de motoneurônio superior que atinge o nervo facial? O paciente faz o quê? Ele faz uma paralisia espástica no quadrante inferior contralateral à lesão. Tá? Agora, aqui tem um paciente. Isso aqui foi retirado de um livro que é um livro maravilhoso. Quem conseguir esse livro, pega, coloquei até nas referências. É um livro chamado Exame Neurológico na Prática Clínica de Bickerstaff. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó, a parte de cima da face relativamente intacta. Tá? A parte aqui, ó, de baixo, olha aqui, ó. Este lado aqui, ó, ele não consegue contrair direito. Tá? Esse lado direito, ele não consegue contrair direito. E o que, que acontece se ele não consegue contrair o lado direito adequadamente? Tá? Não, desculpa. Tá? Essa paralisia espástica, tá? Estava pensando na paralisia de Bell, tá? Olha aqui, ó. O que, que ele está fazendo? Ele está contraindo demais esse lado esquerdo, tá? Ele está contraindo demais esse lado esquerdo. Então, ele tem uma paralisia espástica do lado esquerdo. Então, o que, que ele tem? Ele tem uma lesão no córtex cerebral, tá? Provavelmente do lado direito, tá? Então, ele tem uma paralisia espástica, tá? Contralateral, com hipertonia e hiperreflexia, contralateral lesado, tá? Entenderam essa lesão central? Agora, vamos à lesão facial periférica. Qual é a etiologia? Pode fazer uma lesão de sétimo par, que pode ser até permanente, né? Alguns tipos de trauma causam isso, tá? Mas assim, ó, disparado, o mais comum é a paralisia de Bell, tá? É uma paralisia que tu diminui a liberação de acetilcolina pelo sétimo par craniano. Sim, ó, tem várias causas possíveis. Geralmente é idiopático, ninguém sabe qual é a causa. Pode ser alérgica, pode ser autoimune, tanto que se trata muito com cortisol isso, tá? Pode ser viral também. Se fala que o vírus comum da herpes, não é? O herpes simplex tipo 1 pode causar. Se fala até em choque térmico, tá? Nos livros a gente não encontra muito isso, na literatura não se encontra muito isso, mas na prática você vê, o paciente está numa determinada temperatura, muda a temperatura muito rápido e a boca entorta. Né? As avós diziam, não toma frio muito rápido porque a boca vai ficar torta, ou calor muito rápido. Incrivelmente, isso tem relatos de caso disso, tá? Nunca vi muito descrito nos livros de neuro, mas na prática o pessoal vê um pouco disso, tá? Mas, enfim, as paralisias de Bell, às vezes é difícil saber de onde ela vem, tá? Mas o que acontece é o seguinte, tu não libera acetilcolina adequadamente para o nervo facial nos músculos da face. Então, o que, que vai acontecer? Essa paralisia de Bell, ela é posterior ao núcleo motor do nervo facial. Como ela é posterior, o que, que acontece? Tu não consegue liberar acetilcolina e tu faz uma paralisia flácida, com hipotonia e hiporreflexia, ou até atonia e arreflexia. Não tem nenhuma no reflexo. Geralmente é hipo, tá? Então ele faz o quê? Ele faz uma paralisia flácida na hemiface ipsilateral à lesão. Só que aí o que, que acontece? Ele pega toda a face, não fica restrito ao quadrante inferior, tá? Primeira coisa da paralisia de Bell, ela geralmente é aguda. Se for uma coisa que vai se instalando aos poucos e o paciente vai demorando alguns meses, aí já pode pensar em alguma coisa tumoral, comprimindo o nervo, alguma coisa assim. Paralisia de Bell é geralmente aguda, em alguns dias já se instala, tá? Talvez algumas horas, tá? Então, assim, ela é bem
é bem aguda, tá? Segundo, ela é recorrente. Aproximadamente 10% dos casos, os pacientes voltam a ter paralisia de Bell, tá? O paciente não consegue fechar o olho adequadamente, porque ele faz o quê? Como ele não consegue ter força nesse orbicular dos olhos, ele não fecha o olho, tá? Então, ele fica numa situação que a gente chama de lago oftálmico, que é o quê? Com o olho aberto, tá? Ele tenta fechar o olho e não fecha direito, fica aparecendo o branco do olho. Quando ele tenta fechar o olho, tem o chamado sinal de Bell. O olho rota para o lado e para cima, e fica aparecendo o branco do olho, né? Assim, isso provavelmente se deve porque deve acontecer um descompasso nos músculos que fazem o quê? Nos músculos que orientam o globo ocular, né? Que são inervados pelo terceiro, quarto e sexto pares, tá? Muito provavelmente a falta da força ali do orbicular dos olhos e de toda a musculatura que tem em volta faz com que aqueles músculos se percam por ali, tá? Esse paciente também vai ter um aumento da sensibilidade auditiva, vai ter hiperacusia, depois eu vou explicar por quê, tá? Ele também vai ter epífora, ele começa a ter chamadas lágrimas de crocodilo, ele começa a ter um aumento vai lacrimejar mais, tá? Mas o detalhe é crocodile tears, é como chamam, tá? Essas lágrimas de crocodilo tem a ver porque isso geralmente aumenta quando ele está comendo. E crocodilos são animais que, quando eles estão se alimentando, eles choram, não é? Por isso que tem as chamadas lágrimas de crocodilo. Esse paciente também vai perder o paladar, né? Pode ter a ageusia ou hipogeusia, né? Principalmente dos 2 terços anteriores da língua. Vai ter uma dor na região do mastoide pela contração do outro lado, não é? Notem que um lado, o lado afetado, vai ficar liso, porque não vai ter contração. E o outro lado, ele faz o quê? Ele aumenta a sua contração. Então, o lado que mais deforma é o lado que está saudável, porque ele aumenta a sua contração. Tá? No lado que tu tem a lesão, tu não vai ter sulcos na pele, os sulcos vão sumir, as rugas vão sumir. E do outro lado, como tu está contraindo mais a musculatura, tu vai ter o quê? Tu vai ter um aumento dos sulcos, tá? O bom é que a paralisia de Bell geralmente tem um prognóstico super bom. Ela se cura super bem com fisioterapia, com corticoide. Geralmente ela tem um prognóstico geralmente bom, entendeu? Acho que, se não me engano, é menos de 4% dos casos não se curam de paralisia de Bell. Tá? Bom, por que o paciente que tem a paralisia de Bell, por que o paciente que perde a função do facial, ele faz assim, por que ele começa a lacrimejar? Tá? Porque assim, ó, o orbicular dos olhos, ele produz uma dilatação aqui, ó. A contração dele produz uma dilatação, traciona aqui esse saco lacrimal, tá? E aumenta o espaço nesse saco lacrimal e isso ajuda na drenagem do... Porque o que acontece? A lágrima, ela vai ser produzida aqui pela glândula lacrimal, vai ser lançada aqui, ó, por esses ductos, né, excretores aqui da glândula lacrimal, vai ser lançada no olho e vai ser drenada aqui, ó, para esse ducto lacrimonasal, tá? Então, o que acontece? A contração dessa musculatura do orbicular dos olhos dilata um pouco esse saco lacrimal e ajuda nessa drenagem, tá? Pelo menos é isso que o Gray de anatomia diz, né? E tem um outro músculozinho, que esse músculo é difícil de achar. Ele é uma continuação aqui do orbicular dos olhos, da parte mais interna do orbicular dos olhos, tá? Que é o músculo de Horner. E dizem que esse músculo de Horner influencia na pressão nos ductos lacrimais e ele faz o seguinte, ele faz com que aumente a secreção da glândula lacrimal. Então, como tu perde o tônus desse músculo de Horner, vai acontecer o quê? Isso aumentaria o tônus na glândula lacrimal, tá? O fato é o seguinte, é que o paciente começa a escorrer lágrima, tá? Tem um teste, assim, esse teste não precisa ser muito feito, porque assim, o paciente vai referir, ele vai chegar e vai dizer, olha, eu tá lacrimejando, né? E vão ter todas as outras coisas de nervo facial que vão ser
vão ser nítidas do paciente, não é? Mas tem um teste que é o teste de Schirmer, que tu coloca o indivíduo para cheirar amônia, ele cheira amônia, isso desencadeia, amônia não é um odor, amônia é uma sensação de dor que vai via trigêmeo, e isso vai causar um reflexo que vai ativar a glândula lacrimal, não é? Essa ativação do trigêmeo vai acabar ativando a glândula lacrimal, e aí o paciente vai produzir lágrimas. Aí tu coloca um papelzinho aqui embaixo e tu mede o tamanho que vai ficar lágrima, a quantidade de líquido que vai ter em cada lágrima, para tu ver se um olho está produzindo mais ou menos lágrima que o outro, tá? Geralmente é um teste meio dá para fazer e tal, mas é um teste que o paciente geralmente ele vai referir, né, que ele que tá lacrimejando e tal, tá? Por que o paciente perde o paladar? Por que ele tem a ageusia? Ele tem a ageusia pelo seguinte, porque os 2/3 anteriores da língua são inervados pelo facial. Se ele perder a inervação do facial, ele faz o quê? Vai perder a sensibilidade gustativa, vai ficar só o terço posterior que fica pelo glosso faríngeo e o final lá da faringe, epiglote, praticamente tem muito pouca sensibilidade gustativa, que é feita pelo vago. Tá? Por que que ele aumenta a sensibilidade auditiva e isso incomoda ele? Porque assim, existe um reflexo chamado, ele se chama hiperacusia, né? Existe um reflexo chamado reflexo timpânico, que ele é assim, ó. Olha aqui, aqui nós estamos na orelha externa, tá? A gente está chegando aqui, tá o tímpano, tá? A membrana timpânica. A membrana timpânica vai se comunicar com a orelha média por 3 ossículos, tá? Martelo, bigorna e estribo, tá? Só que esse martelo e bigorna e estribo, eles não estão ali a troco de nada, tá? Eles têm uma inervação facial. Não esqueça que o córdoba do tímpano está passando por ali. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó, tem um nervinho aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um músculo, tá? Que é o estapédio, tá? E aqui está o tendão do estapédio. Então, olha aqui, ó. Aqui está o estapédio, aqui está o tendão do estapédio, que faz o quê? Que se liga aqui, ó, nesse estribo, não é? Tá? Vai se ligar nessa platina do estribo aqui. Então, o que acontece? E eu tenho aqui, ó, um outro músculo que é o tensor do tímpano. Então, eu tenho 2 músculos e esse tensor do tímpano está aqui, ó. Esse tensor do tímpano está ligado aqui, ó, no cabo do martelo, no manubrio do martelo, tá? Então, é um músculo aqui, ligado aqui, e um outro músculo ligado aqui ao estribo. Então, o que acontece? Quando eu quero que não vibre muito os ossículos, se os ossículos vibrarem menos, eles conduzem menos informação mecânica até a orelha interna e eu vou ouvir um volume de som menor. Se eu quero diminuir o volume de som que eu estou ouvindo, ou se eu quero que eu quero mais sensibilidade a determinadas faixas de frequência, eu faço eu contraio essas musculaturas, tá? Eu contraio esse tensor do tímpano e contraio esse estapédio. Quando eu contraio o tensor do tímpano, que é inervado pelo trigêmeo, olha aqui como o trigêmeo facial se juntam de novo, né? Quando eu contraio esse tensor do tímpano, tá? Isso puxa o martelo, traciona o martelo e já não vibra tanto. Quando eu contraio o estapédio, os dois se contraem juntos, tá? Quando eu contraio o estapédio, eu faço o quê? Eu afasto essa platina aqui, ó, do estribo, afasto do que a gente chama de janela oval, não é? E aí a orelha interna, a cóclea já não vibra tanto e eu já não estou ouvindo mais o som, tá? Isso se chama reflexo timpânico, tá? Para que serve o reflexo timpânico? Serve, por exemplo, para eu ouvir minha voz e diminuir minha voz, controlar minha voz. E outra coisa, para reduzir o espectro de frequências que estão sendo monitoradas. Por exemplo, eu quero ouvir, eu tô num show de rock, eu quero ouvir uma pessoa. Eu faço o quê? Eu contraio essa musculatura, vou diminuir determinadas frequências e eu vou conseguir ouvir a frequência que ela está querendo me dizer ali do meu lado.
Senão vou ficar focado, só vou ouvir o que tem no show, tá? E também um reflexo protetor, por exemplo, estoura uma bomba do meu lado. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contrair esses músculos, estabilizar esses ossículos para não romper o tímpano, para não romper a janela oval, para não romper esses ossículos. Então, esses músculos são muito importantes para a estrutura da orelha externa e para a estrutura da membrana timpânica e para a estrutura da janela oval, também para a estrutura da cóclea, tá? Agora, pense o seguinte, se o paciente tem uma lesão do facial, ele faz o quê? Ele não consegue fazer esse reflexo. E aí ele não consegue contrair esse estapédio. E aí ele faz o quê? Os ossículos vibram sem muito controle. Quando os ossículos vibram sem muito controle, ele aumenta a sensibilidade auditiva e isso gera desconforto, isso gera hiperacusia, tá? Porque ele fica incapacitado de contrair esse músculo estapédio aqui. Então, por isso que esses pacientes referem muito esse tipo de problema, tá? Esse aumento de sensibilidade auditiva. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa bem importante e bem interessante, tá? Olha as fotinhas, vamos ver esses pacientes aqui. Aqui, ó. Essa senhora aqui, nitidamente com lesão de nervo facial, tá? Vamos ver as características. Isso aqui é paralisia de Bell, tá? Vamos ver as características da paralisia de Bell. Paralisia flácida, olha aqui, ó. Aqui lado direito da senhora, aqui lado esquerdo, tá? Como ela tá olhando de frente para mim, tá? Essa senhora teve uma paralisia de Bell, tá? No sétimo par craniano do lado direito. Como é que eu sei isso? Olha aqui, ó. Paralisia flácida na hemiface ipsilateral lesão. Olha aqui, ó. Tá lisinha aqui, ó, do lado direito. Olha aqui, ó, a boca caindo aqui, ó, pendendo para esse lado. O lado esquerdo, como consegue controlar, tem força muscular, ele faz o quê? Olha aqui, ó. Ele aumenta os sulcos contralaterais aqui, ó. Ela está mais enrugada aqui desse lado. Tá? E olha aqui a força que ela tem no orbicular dos olhos. Aqui ela já não tem mais força no orbicular dos olhos, no lado direito. Tá? Ela tem força aqui, ó, no orbicular da boca, aqui, ó. E o orbicular da boca, no risório também, faz o que? Puxa a boca para esse lado. Ela não tem força no risório, por exemplo, no zigomático aqui desse lado. Tá? Faz o que? A boca é tracionada para o outro lado. Problema seríssimo que esses pacientes têm, não consegue tomar água direito. Vai tomar água, acontece o quê? Como tu não consegue fechar direito a cavidade oral, a água faz o quê? A água escorre, qualquer líquido que tu vai tomar, qualquer alimentação que tu vai ter que tenha líquido, tu começa a comer e começa a cair o alimento, começa a cair o líquido. Tá? Não é um problema só estético, é um problema funcional violento. Tá? E olha aqui, ó, quando o paciente fecha os olhos, olha aqui, ó, olhem o lado direito, onde ela tem a paralisia de Bell, como ela não tem força aqui nesse orbicular dos olhos. E olhem como fica aparecendo aqui, ó, a esclera fica aparecendo branco do olho aqui, ó. Por quê? Porque o olho rotou para o lado e para cima, tá aqui, ó. O olho foi rotado para cá. Então aqui, ó, característica desse paciente, tá? E como é que eu sei que é paralisia de Bell se o signo no moto neurônio superior? Se fosse um moto neurônio superior, não pegaria a face superior aqui da face. Essa parte superior aqui do rosto. Pegaria só o quadrante inferior. Tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha esse rapaz aqui. Aqui outra paralisia de Bell. Tá? Só que essa paralisia de Bell é de que lado? Olha aqui, ó. Primeiro vamos dividir aqui, ó. Para cá está o lado esquerdo, lembra que está de frente para a gente, né? Para cá está o lado esquerdo dele, para cá está o lado direito dele, tá? Olhem aqui, ó. Olhem a hemiface do lado esquerdo, totalmente lisa. Ipsilateral liso, contralateral, com aumento dos sulcos, ó. Então, quer dizer o quê? Ele teve uma paralisia de Bell, uma paralisia de nervo facial do lado esquerdo. Olha aqui, ó. A musculatura da boca contrai, a boca levanta,
para o lado que está intacto e baixa do outro lado. Aí quando ele vai fechar, olha aqui, ó, quando ele fecha os olhos, olha aqui, ó, olha como ele não consegue fechar o olho esquerdo, olha como ele fica lagoftalmo, e olha como ele tem o sinal de Bell, que é essa rotação aqui, ó, lateral e superior do globo ocular. Tá? Isso aqui é paralisia de Bell. Grande vantagem é que essa paralisia normalmente ela some com o tempo, ela vai se ajeitando. Tá? Podem haver paralisias faciais bilaterais, tá? Que o paciente faz sentir, ele perde o tônus do nervo facial de ambos os lados. Olha aqui, ó, não consegue fechar os olhos direito, porque não consegue fechar os olhos direito, porque o orbicular dos olhos não fecha adequadamente. Olha como fica lisa, não é? Tá? Isso pode ser de tumores ou acidentes vasculares encefálicos de tálamo, né? Geralmente, e conexões do tálamo com o córtex. Paciente com parkinsonismo, né? O parkinsonismo, ele começa a afetar partes grandes, começa a afetar o sétimo. E o paciente começa a ter um rosto que ele perde a expressão, tá? Por isso que o paciente com lesão facial, ele tem uma perda dessa expressividade e ele faz o que a gente chama de poker face. Se vocês não se deram conta, olha aqui. Isso aqui é uma poker face, cara, tá num jogo de poker, não é? Sem nenhum tipo de expressão facial. Não demonstrando nenhum tipo de emoção. Por isso que essa é a capinha da nossa aula, né? A primeira slide da nossa aula. Então, ele faz essa poker face. E vai perder essas pregas naturais, tá? E doenças que tiram bainha de mielina fazem isso também, né? Dessas minimizantes. E Lambarré faz isso, tá? Isso é bem interessante. Assim. Você sabe que tem uns quadros que o paciente perde a liberação de acetilcolina em todos os diminui muito a liberação de acetilcolina em todos os nervos que inervam a face, tá? Então ele diminui a liberação de acetilcolina no óculo motor, diminui a liberação de acetilcolina no trigêmeo, diminui a liberação de acetilcolina no facial. E aí ele faz o quê? Se ele diminui a liberação de acetilcolina no óculo motor, ele tem ptose palpebral, cai a pálpebra. Tá? Mesmo que ele não consiga conter o orbicular dos olhos, a pálpebra cai. Tá? Se ele perde a força no masseter, ele fica com a boca aberta. Tá? E se ele perde a liberação de acetilcolina na musculatura feita pelo facial, ele fica o quê? Ele fica com esse rosto sem expressividade. É um quadro bem interessante. Muitos pacientes, quando saem de uma anestesia geral, logo que eles estão saindo da anestesia geral, eles ficam assim, porque eles usam um bloqueador neuromuscular, tá? Que bloqueia a ligação de acetilcolina com o receptor nicotínico, e aí o paciente faz o quê? Isso acaba bloqueando o terceiro, sétimo e quinto par. E aí ele faz o quê? A pálpebra caída, o queixo caído, porque ele não tem força no masseter pelo quinto par, e um rosto sem expressão. Tá? Isso é bem comum, né? Pacientes que ficam sedados muito tempo e usam relaxantes musculares muito tempo. Tá? Aqui é uma lesão. O paciente fez o seguinte: ele teve uma doença que desmielinizou uma parte do moto neurônio inferior, uma parte do nervo facial, e degenerou uma parte, né? E depois regenerou esse nervo, o sistema nervoso periférico se regenera. E quando se regenerou, aconteceu o seguinte: a inervação não foi para onde deveria ir. A gente chama isso de regeneração aberrante. Então, aqui é a paciente num estado sem tentar nenhum tipo de movimentação, né? E aqui ela tentando fazer o quê? Ela tentando, por exemplo, falar. Olhem como
como ela acaba tendo contrações bem aberrantes, bem esquisitas da face, né, que não seria o esperado. Por quê? Porque a regeneração do nervo foi completamente errada. Tá? É uma coisa que pode acontecer. Isso é mais raro, mas é uma coisa que pode acontecer. Tá? Mas aí tem que ser uma lesão mais significativa. Uma pessoa bastante famosa que teve paralisia de Bell em 1985 foi o Ayrton Senna. O Ayrton Senna teve uma paralisia de Bell, né, que a gente pode ver nitidamente. Olha aqui, a paralisia, ele era bastante novo, então não diminuiu o número de rugas, né? Mas a paralisia de Bell pegou o quê? Pegou o lado direito dele aqui, ó. Tá? Então, o que a gente pode ver? O lado esquerdo com mais contração aqui, ó. O lábio esquerdo levantado, o lábio direito caído, tá? Talvez ele tivesse uma dificuldade de fechar esse olho direito aqui, tá? Então, foi uma personalidade muito interessante que teve paralisia de Bell na sua juventude. Muitas pessoas têm alguns influenciadores digitais, alguns modelos que têm paralisia de Bell. Tem uma modelo muito famosa que bem bonita, tá? que ela de vez em quando ela tem episódios de paralisia de Bell porque é recorrente. E aí ela tem uma campanha que ela coloca as fotos dela com a paralisia de Bell e ela tem campanhas para ajudar os pacientes com paralisia de Bell. Tá? Da série Não Há o Que Não Haja, tá? Aqui, ó, 15 de setembro de 2020, pouco mais de um mês, tá? Descobriram uma novidade na anatomia. A gente pensa que não tem novidades na anatomia, não é? Descobriram novas glândulas salivares. Essas glândulas salivares ficam na nasofaringe. Provavelmente não tinham descoberto elas ainda porque quando tu pega o cadáver, a gente faz um corte que vai pegar esse tipo de glândula, não é? E talvez com o tecido fixado, aquilo embole, não fica um tecido muito evidente, e aí o observador anatômico não veja isso, né? Com o tecido fixado. Então, descobriram essas novas glândulas salivares, chamadas glândulas tubariais, não é? Com tomografia por emissão de pósitrons anticorpos que se ligavam especificamente a antígenos prostáticos específicos, né? E olhem aqui, ó. Tá aqui elas, ó. Aqui as glândulas parótida, sublingual, aqui a glândula lacrimal, e aqui, ó, com esse sinal aumentado, aqui a gente tem essas novas glândulas salivares que foram descobertas. Qual é a inervação disso? Ninguém sabe, ninguém viu ainda. Ninguém tem a menor ideia. Mas provavelmente deva ser alguma coisa de corda do tímpano ou até, talvez, algum ramo do petroso maior, não é? Saindo por ali, tá? Mas isso não foi visto ainda. Ninguém sabe qual é a inervação dessas glândulas. Também foi descoberto há um mês atrás. Aqui a gente tem as referências bibliográficas da aula de hoje. Por hoje era isso, pessoal. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham se divertido com o nervo facial. Um grande abraço.